bem-vindos a mais um episódio do Alfa Podcast. Esse é o episódio número 9. O meu nome é Maíra e hoje a gente vai gravar um episódio um pouquinho diferente para vocês. Eu estou aqui com a Laura e a Laura vai se apresentar. Oi, pessoal, eu sou a Laura, sou consultora de implantação na Alfa Sistemas e hoje a nossa convidada é a Luciene. A Luciene ela é diretora de finanças do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Mococa. Oi, Laura. Oi, Maíra. Muito legal essa experiência nova, né, de gravar com vocês. Agradeço a Alfa, nossa parceira, e vamos lá. Luciene, para a gente começar, conta um pouquinho mais sobre você, sobre quem é a Luciene. É difícil, né? Vamos começar então com a Luciene hoje, né? Hoje eu tenho 53 anos, não me importa não de dizer a idade, né? E eu me considero uma pessoa, assim, empreendedora da vida, né? Porque a gente vê muito o conceito de empreendedorismo ligado aos negócios, né? Mas eu acho que o empreendedorismo é a capacidade de você perceber uma oportunidade, né? De você desenvolver coisas novas através disso e mudar vidas, mudar pessoas, contribuir aí com o seu trabalho ou com a sua vida mesmo, né? Para que haja um desenvolvimento melhor de todos. Então, acho que é um pouquinho disso a Luciene, né? Eu sou casada há 28 anos já. Sou casada com o Renato Zeferino, ele é advogado aqui na cidade de Mococa há 30 anos. E desse casamento nós temos 2 filhos, o Renato, filho, e a Alice. O Renato é engenheiro de produção, formado pela UFSCar, e já está trabalhando na área, em São Paulo. A Alice é uma jovem de 20 anos, universitária, faz também a Federal de Minas Gerais, Uberlândia, na área de arquitetura e urbanismo, com bastante sucesso. E ambos com uma formação acadêmica bastante interessante, porque esse é um dos objetivos da nossa família, né? E com relação ao trabalho, isso é um pouco da minha vida pessoal, né? Com relação ao trabalho, eu sou coordenadora pedagógica da Escola Funvic, antiga Fundação Municipal de Ensino, e eu faço a parte de educação infantil e alfabetização, que é a primeira série, alfabetização. Eu estou na instituição há 32 anos, né? Então carrego um pouco da história da instituição, e é um trabalho muito, muito interessante, muito gostoso, e ele é muito desafiador também. E o meu dia é dividido em 2 partes, né? Porque eu trabalho também no Sindicato dos Servidores Municipais de Mococa, e eu trabalho no sindicato porque eu também sou oriunda da educação do município. Então, eu sou professora na rede municipal de ensino efetiva, também há 32 anos, e de um tempo para cá eu estou comissionada no sindicato, né, porque eu sou diretora de finanças, e a gente vem fazendo um trabalho ímpar, um trabalho muito bonito, mas também muito desafiador, né, o dia a dia no sindicato, né. Então, essa função, né, de ser funcionário municipal e lutar pelos servidores, estar ali no dia a dia, verificar como as coisas estão acontecendo, cuidar, porque eu vejo muito isso, né? A palavra cuidar ali no sindicato, que a gente cuida, né, dos servidores. Então, dentro dos nossos limites, é claro, e isso é muito legal. Então, assim, tem uma história hoje, né? Hoje, essa é a Luciene de hoje. Mas também existe a história que me constituiu assim. Então, eu tenho muito orgulho dessa história. Eu sou filha de... Meus pais estão vivos, né? Sou filha de José Carlos Castelli, da Carmen Bisaio Castelli. Então, essas 2 famílias são famílias de Mococa, né? Antigas da cidade. E eu tenho uma irmã, Rosana, também, muito empreendedora de si, uma profissional de destaque. E nós vivemos assim como hoje eu tento também criar os meus filhos, né? Com muita responsabilidade, a família sempre cobrando que fôssemos estudantes muito eficazes, que a gente tivesse resultados. Isso aconteceu, né? Então, eu fui uma aluna de escola pública aqui do município,
bastante empenhada, de destaque, porque a gente tinha as melhores notas, né? Os melhores relacionamentos possíveis com os professores que até hoje, né, lembram da gente, encontram, faz questão de conversar e sentem orgulho disso. Então, essa é um pouquinho, assim, da minha história, né? Eu sou formada pela Escola Barão de Monte Santo, fui aluna em toda a minha escolaridade até a 8ª série na época. Depois eu fiz magistério, que era um curso que existia para que a gente pudesse dar aula, né? Hoje esse tipo de curso não existe mais, é só em grau superior, que é a faculdade. Então depois eu fiz o magistério, ao mesmo tempo eu fiz também contabilidade, que é o que me dá hoje a possibilidade de trabalhar com finanças no sindicato, porque eu também sou formada nessa área, e fiz faculdade de pedagogia, fiz 2 pós-graduação, né, tanto para ensino superior quanto para trabalhar com exatas. Então eu procurei me formar enquanto trabalhando, né? Comecei a trabalhar bastante cedo, com 18 anos, quer dizer, não é tão cedo, né? Mas a minha vida sempre foi muito pautada no trabalho, né? Assim, construir a vida com trabalho, com agilidade, com honestidade, fazendo coisas para a melhoria de todos. Eu acho que durante todo esse percurso eu nunca coloquei como o objetivo principal a minha pessoa, o meu crescimento, mas sempre uma coisa de compartilhar com as pessoas, né? Então, acho que é por isso que eu tenho facilidade de fazer amigos, de ter acesso a diversos núcleos sociais, né? E eu acho que esse é um pouquinho da história que me constituiu, né? Interessante. Teve 2 palavras aí que me chamaram a atenção nesse seu início aí de história, né? Nesse pedacinho de história que você compartilhou. A questão do empreender, porque eu até costumo falar assim, o empreendedor não é só aquele que montou uma empresa, né? Que está à frente de uma empresa, mas cada um pode empreender na área em que está, né? Exatamente. E uma característica muito importante que você colocou, essa questão do trabalho contínuo, do trabalho constante, porque é uma característica que marca bastante a vida de um empreendedor, né? De não parar nunca. Essa questão das formações que você tem, você não parou em uma só, você vem cada vez mais buscando conhecimento, buscando coisas novas. Isso reflete, né, na Luciene hoje, né, de forma bastante clara. E uma outra palavra que você usou, que eu achei muito interessante, porque ela cabe tanto na educação quanto no sindicato, é o cuidar. Dos 2 lados, você está cuidando de pessoas, né? Cuidando da educação, cuidando dos direitos do trabalhador, né? E falando nessa questão do sindicato, o sindicato é uma entidade de classe que as pessoas acabam confundindo muito com o serviço público, né? Conta pra gente aí um pouquinho dessa história do sindicato, como que começou, quem foram as primeiras pessoas à frente, como que é isso hoje, e utilizar também esse momento para esclarecer essa diferença, né, de que existe essa separação do sindicato com o serviço público, ao mesmo tempo em que ele trabalha em prol diretamente do com serviço servidor público municipal. Isso. O sindicato eu sempre fiz parte de movimento sindical, né? Porque eu acho que essa era uma questão histórica, né? Assim, enquanto eu estava em formação, a gente via acontecer aí, a gente sai de um período de ditadura militar, né? E vem, né, para um período de redemocratização. E na minha formação sempre teve isso, né? Essa questão de você estar fazendo parte da sociedade como uma pessoa atuante, como uma pessoa que pensa, como uma pessoa que dá sua opinião, como uma pessoa que vai em frente, que vai à luta. Então, eu acho que esse perfil meu combinou um pouco com a questão do sindicato, né? Então, o nosso sindicato, ele tem 35 anos de existência. E ele surgiu exatamente no momento que algumas mudanças estavam acontecendo no país. Então, ele surgiu em 1989,
sendo que em 1988 a gente teve aí o grande boom da Constituição, né? Que foi a 7ª Constituição do Brasil. E a gente sabe que essa Constituição ela foi muito marcante, né? Quando a gente fala em Constituição, a gente lembra ali a figura de Ulisses Guimarães, né? Levantando ali a Carta Cidadã, né? Que ficou conhecida assim. E surgiu o nosso sindicato aqui em Mococa. Claro que não pelas nossas mãos, por pessoas mais antigas, né? Antigas, digo hoje, mas na época eram pessoas atuantes. Então, ele surge nesse meio. Então, o que acontecia no mundo? O que acontecia no Brasil? Então, o nosso sindicato aqui em Mococa, ele acompanhou toda essa história, né? Que foi um grupo de pessoas interessados nessa mudança toda, né? E foi criado para defender o servidor público municipal em seus direitos, né? Porque esses ideais, né, de luta pelo direito, de democracia, já vinham acontecendo na Europa, na Inglaterra, na Itália. Então, tinha toda já essa influência. Claro que era uma coisa que demorava muito mais para chegar até aqui, porque hoje a gente vê aí pelas redes sociais, tudo aconteceu no mesmo instante. Às vezes você está vendo full time, né? Mas instantâneo, né? Antigamente não. Então, demoravam as coisas... Aconteciam num tempo muito maior do que hoje, mas aconteciam, e isso é importante, né? Então, desses 35 anos de sindicato, a existência dele é muito importante. Você me fez uma pergunta, a separação, né, a Laura, do serviço público municipal e do sindicato. O sindicato é uma entidade, ela é privada, né? Ela não é pública. Então, muita gente se confunde com isso. Isso é público, é da prefeitura. Não é. Nós não temos a gente não depende da prefeitura, a gente não é um braço da prefeitura, a gente é uma entidade criada para que tem os seus associados, né, que tem interesse em que a gente apoie os, que tome conta das questões trabalhistas, das questões relacionais deles, mas o sindicato não é público, né? Ele é privado, em forma de associação, né, que as pessoas vão lá e se associam de livre e espontânea vontade para ter tanto esse cuidado com as relações de trabalho, quanto questões mesmo da vida pessoal, que a gente tem uma linha também que trabalha com convênios, trabalha com assessoria médica, jurídica e outros mais. Mas a história do sindicato, ela é uma história bonita, né? Que ele vem, como você falou, Maíra, na minha fala você destacou a palavra cuidar, né? Eu também não tinha muito pensado nisso. Mas... o sindicato sempre está muito ligado à palavra luta. Quando você vai ver o histórico, quando você estuda sobre isso, então sempre tem uma palavra luta. Por quê? É uma questão que foi muito difícil você bater de frente, né, com outros poderes, com outros interesses, com formas de ver o trabalhador. A gente sabe que nós somos uma sociedade escravagista, né? A gente tem essa questão histórica. Mas o sindicato ele teve sempre essa luta, esse desafio para mostrar que o trabalhador é importante, mostrar que o trabalhador tem direito, que são pessoas, que são seres humanos, que estão em busca aí de oferecer o seu trabalho. E isso também evoluiu, né? Porque com esse tempo e essa história, os sindicatos têm sido vistos como parceiros, né? Então, isso evoluiu. Quando você fala em cuidado, e eu pensei agora sobre o cuidado, é um pouco disso. A gente cuida do servidor, né? A gente traz ele para um lugar, para um olhar diferenciado junto à prefeitura, né? Junto ao Poder Executivo, Legislativo, Judiciário também. Então, a gente tem esse viés, sim, de cuidado. E não só com relação a essa questão trabalhista, né? Mas, por exemplo, como você citou, né? O sindicato possui outros benefícios, né? Além dessa questão desse cuidado, né? Através dessa luta aí por garantir esses direitos, né? Garantir as ideais condições de trabalho, mas também garante outros benefícios no lado humano mesmo das pessoas, né? Sim. Quais são os principais benefícios hoje que os associados têm, além dessa questão da luta, em termos de convênio, de parceiros? Isso, nós temos um leque muito grande e é um diferencial do nosso sindicato com os outros sindicatos
não só da cidade, né, mas com os sindicatos que existem na região. A gente se tornou referência em sindicato, a gente recebe muitas pessoas de fora, porque nós temos um trabalho bem voltado para atender algumas necessidades, né? Então, nós temos na nossa equipe pessoas que cuidam de cada setor em separado, mas nós temos ali uma ampla rede de convênios que ele contempla convênios médicos. Então a gente tem convênio com a Unimed, a gente tem convênio com a Uniodonto, com redes de farmácia. Nós temos muitos conveniados direto conosco que a gente coloca como sendo os parceiros conveniados, que eles cobram um preço muito diferenciado para o servidor, e ele pode fazer isso via desconto em folha de pagamento, que é o que dá para ele um poder de compra maior, né? Então, através de guias, antigamente era tudo manual, hoje são guias digitais, tudo feito nos próprios consultórios, nas próprias clínicas. A gente tem alguns outros convênios que já são para a parte de gás, de água, óticas, lojas de roupa. A gente tem uma franquia grande que está conosco já há bastante tempo, que é a Hering, e atende muito bem os nossos servidores, porque ela tem uma diversidade muito grande no atendimento, né? Então, ela tem peças para todos os gostos, e tanto masculino quanto feminino. É importante isso. Nós temos fisioterapeutas, nós temos nutricionistas, psicólogos, uma infinidade no nosso convênio, né? Agora a gente tem as clínicas também que fazem diagnóstico por imagem, novas clínicas, novos parceiros entrando, e a gente busca a todo momento parceiros novos. E a gente tem um diferencial também, que dentro do sindicato a gente tem o Caixa Aqui, que é um braço da Caixa, né? Que a gente faz os consignados para os servidores municipais. Não é apenas fazer um consignado, mas é também orientar financeiramente. Então, a gente tem um funcionário da prefeitura deslocado para isso, Rodrigo, que faz isso diretamente com a Caixa, né? Ele trabalha nessa organização das finanças do servidor, quando o servidor abre essa possibilidade, né? De receber uma orientação, de receber um auxílio. E ali é feita toda a documentação de modo muito sigiloso, de modo individual. Ele é atendido numa sala separada, né, para que ninguém tome ciência, informação da vida financeira pessoal. Mas o sindicato também traz isso e trouxe isso desde o início do sindicato, esse importante convênio com a Caixa Federal que a gente tem, e é muito forte, né? A gente faz isso durante muito tempo já, então já é uma referência, porque a gente opera indiscutivelmente com a menor taxa de juro, né? Isso é um benefício para o servidor. Isso é muito importante para ele, porque as pessoas precisam, seja para um socorro numa doença, seja para um socorro com a casa, seja para um investimento em alguma área, aquele momento que ele precisa de um aporte financeiro, o Caixa Aqui está ali para ajudar. Então, a gente tem essa preocupação também de orientação financeira, né? E quem faz isso é o Rodrigo David, internamente deslocado da prefeitura para isso no sindicato. Bastante opção, né? Sim. Temos sim, né? A gente trabalha ali com um leque muito grande de coisas, e nós temos os atendimentos na sede também. Hoje a gente tem 2 psicólogos atendendo na sede, nós temos um clínico geral, nós temos uma pediatra e temos um ortopedista, que são atendimentos ali mediante agendamento, né, e tudo mais, que é um custo muito simbólico, né, que não cobre o custo deles, mas é um custo simbólico para o servidor. E isso tira ele de muitas filas em postos de saúde, em clínicas, né, consultórios, que ali ele é atendido diariamente. Nós temos esses atendimentos. E esses atendimentos, eles são agendados diretamente lá no sindicato? Sim, eles são agendados no sindicato, hoje ainda via telefone, ou pessoalmente, ou pelo WhatsApp, e a gente já está programando um atendimento mais online, vamos dizer, né?
para agendamentos. Então, isso já está na nossa programação, porque a gente vai sempre modernizando, né? E isso é um objetivo nosso, fazer com que as coisas fiquem mais fáceis para o servidor que está lá no seu posto de trabalho e que precisa ter um contato. Então, às vezes ele não precisa se deslocar para isso, né? Ele pode fazer isso de onde estiver, através de nossas redes. Mas também a gente tem os meninos, eu chamo de meninos, né? Porque são pessoas do coração, né? Que estão sempre nos setores. O nosso presidente, ele é muito atuante. O Rodrigo, nós temos 2 lá, né? Rodrigo Pereira é um cara que ele conhece, eu digo que ele conhece o RG e CPF dos funcionários. Então a gente fala para ele, quem é mesmo, Rodrigo? Assim, né? E conhece muito da história, porque ele também vem dessa história da luta que queria dias melhores para os servidores. Então ele encabeçou junto com o Márcio também esse movimento, porque a gente entra no sindicato num momento muito delicado. Nenhum de nós era do ramo sindical, né? A gente tinha ideais, mas a gente entra no sindicato num momento de frio na barriga, porque ele estava para acabar. E ele estava passando em 2010, 2009, 2010, por uma intervenção judicial, porque houve problemas lá dentro. Então, para você ter ideia de que uma entidade ela chega a passar por uma intervenção judicial, você imagina, né, como estava. E a gente sabia que a gente precisava de sindicato, não poderia acabar, mas precisava ter uma remodelagem, precisava ter pessoas que enfrentassem todo aquele problema e esmiuçasse aquela situação e colocasse o sindicato num patamar diferente. Então, isso agora começa um pouco da nossa história lá dentro, né? Falei um pouco da história sindical, aí de luta sindical desde a Constituição, né? Mas existe a nossa luta ali dentro também, que a princípio foi uma questão muito séria e desafiadora, porque a gente pegou uma entidade com problemas que iam de problemas morais a problemas financeiros elevados. Então a gente teve que ter muita calma, muita consciência de cada passo que dava, muito planejamento, reuniões a madrugada fora para a gente entender o funcionamento e colocar numa situação diferente. Então, por exemplo, Maíra, que nos conhece agora dessa outra situação, né? A Laura, a gente tem uma história por trás que ela não é tão bonita como o sindicato está hoje, né? Mas ela é uma história forte. É uma história de consistência por um único objetivo. O nosso objetivo não é outro senão permear essa relação do servidor municipal com o poder legislativo, o poder executivo, que no caso a Câmara, Prefeitura, o Judiciário, quando a gente necessita. Então, o nosso objetivo é esse, né? E a gente luta muito e acho que a gente está conseguindo, né? Mostrar um pouco da diferença entre, às vezes, o poder, tanto o poder executivo, né, entende que a gente é contrário, né? Então, às vezes, já teve falas assim, chegou o sindicato, né? Parece que a gente vem com uma... Não, a gente quer fazer com que as coisas aconteçam da melhor maneira para os dois lados, né? Sempre tem os dois lados. E o nosso trânsito na prefeitura é fazer isso, fazer com que se entendam, né, as duas partes e que todos caminhem para uma evolução, né, o que é melhor. A gente nunca vai pedir alguma coisa que não é boa para o servidor. A gente nunca também vai aceitar alguma coisa que não é boa para o servidor, né, porque essa é a nossa função ali dentro. E a gente vai, né, ao longo do tempo, a gente vai se apaixonando por isso. A gente vai... No momento, às vezes, você não percebe, mas você olha para trás e fala, poxa, olha quanta coisa a gente já fez. Poxa, olha quantas coisas a gente conseguiu. Né? Então, isso é legal. A gente pegou um tempo que o servidor tinha lá a sua cestinha básica como um benefício e que era muito difícil. Muita gente ia buscar de carriola essa cesta básica, outros de bicicleta, outros precisavam de um amigo para poder levar. Hoje a gente não, a gente foi lutando e conseguindo. Hoje é feito através de cartão. E
um plus. A gente hoje tem tanto um cartão que substituiu essa cesta, quanto a gente conseguiu, essa é uma bandeira muito grande nossa, que é um cartão alimentação, que você pode usar nos supermercados, nos restaurantes. A gente tem uma vasta gama de convênios, que somando esses benefícios hoje é em torno de R$1.000 e que está dentro da vida do servidor. Hoje eu não consigo enxergar um servidor sem esse benefício, que foi a nossa gestão que conseguiu a duras penas, né? Assim, a gente estava em transição de prefeitura, um querendo dar, o outro querendo efetivar isso, e tem as leis, né? Tem a luta ali com a Câmara Municipal, porque tudo tem que ser feito através de leis e tudo tem que ser muito analisado, as questões financeiras, mas a gente sabe que isso hoje é um ganho importante para a categoria, né? E só para esclarecer um ponto... Esse é só um, tem muitos outros. Para esclarecer um ponto que você citou, o sindicato foi fundado em 1989. Um ano depois da Constituição. Em que ano você começou no sindicato? 2010. Foi em 2010, junto com o Rodrigo Pereto. Rodrigo Pereto, nosso presidente, nós entramos juntos, né? E a gente não tinha, assim, amizade, afinidade, mas éramos um grupo de pessoas, assim, que se juntaram pela necessidade, né? Nós nos juntamos por aquela vontade, né, de fazer com que existisse uma luta de classe ali na prefeitura. Eu falo também, assim, pessoas que é diferente se juntando por um único propósito. Isso. Exatamente isso. A gente não era amigo de um frequentar a casa do outro, a gente era de pontos diferentes da prefeitura. Eu venho da educação, né? O Rodrigo Pereto estava no setor de RH da prefeitura, o Márcio, que vice-presidente, estava no setor de TI, o professor Valdeli também estava dando aula no setor da educação, que é secretário. E aí vem Rodrigo David para alavancar essa questão do funcionário, né, do atendimento ao funcionário ali dentro do sindicato. E nós temos essas pessoas que trabalham ali dentro, que é a diretoria executiva, mas nós temos uma chapa, né, que a gente chama isso no momento da votação, mas torna-se a diretoria, que ela é composta de 30 pessoas, e aí um de cada setor, basicamente, né? Então a gente tem gente tanto da educação, como a gente tem gente do pátio municipal de serviços, do setor de esportes, a gente tem da saúde, então tem um representante de cada segmento da prefeitura. Então nós estamos ali trabalhando, mas estes estão, cada um nos seus pontos de serviço, representando o sindicato, colhendo informações, levando informações para que a gente possa atender às necessidades do servidor. Olha, o meu setor está assim, está precisando disso, as pessoas têm requerido tais coisas, né? Então vamos colocar isso para uma análise da prefeitura, vamos fazer ofícios, vamos buscar soluções. Então, embora a gente trabalhe ali dentro com a diretoria executiva, todos os que estão junto, eles estão espalhados, né? E cada um no seu setor é importantíssimo, porque eles trazem essa informação do dia a dia ali, que eles estão vivendo, o que está acontecendo, o que é importante para aquele setor, né? Isso é muito bonito, né? Como eu disse, a gente se uniu por uma causa e não por proximidade, né? Hoje a gente tem um relacionamento muito bom, mas a gente se uniu realmente por uma causa. E essa diversidade, ela é importante, né? Porque se fossem todas as pessoas do mesmo segmento, talvez ficasse monótona a ação, a conversa e tudo mais. Mas ou a gente... muito limitado, né? Como diz o Mário Sérgio Cortella, o ponto de vista é a vista do meu ponto, né? Então, exatamente. Do meu ponto, eu tenho essa visão. E aí essa visão é limitada, né? Eu não consigo ter uma visão do seu ponto, de onde você está. Então, realmente, essa diversidade permite que cada um coloque ali a sua contribuição, né? Olha, isso aqui funciona, isso aqui não, tem essa necessidade, tem essa exigência, né? A gente está vendo isso aqui, então realmente leva para vocês, né? Todo mundo que está ali junto, cada um vai contribuir, né? Com a sua área ali para fazer acontecer o todo. Exatamente. E também tem uma coisa que ela é
bastante importante, que foi a aprendizagem nesse tempo, né? Porque, por exemplo, eu venho da educação, então eu conhecia muitas coisas da educação, né? Eu trabalhei em departamento de educação por 8 anos, né? Tanto na parte administrativa como pedagógica, porque eu fazia ali a assistência do diretor de educação, na época era Bel Calió, uma pessoa importante aí no cenário da educação municipal, e a gente tinha uma equipe que trabalhava, e eu trabalhava com as meninas, tanto pedagogicamente como administrativamente. Isso me deu uma carga muito grande de experiência na educação, né? Eu falo assim, hoje eu trabalho numa escola, é tranquilo, porque a gente dirigia 24 escolas na época. E isso traz experiências que você leva para os setores. Então, quando eu comecei, eu participei de muitos conselhos, né? Isso também é legal, porque é a parte da democratização das coisas, né? Os conselhos, eles vêm para isso. Conselho da Alimentação Escolar, Conselho Municipal de Educação. Fiz parte de conselhos comerciais também, por exemplo, quando eu falo de empreendedorismo, eu lembro da minha participação na Associação Comercial de Mococa. Eu fiz parte do primeiro Conselho das Mulheres Empreendedoras de Mococa. E foi um pouquinho lá que eu descobri essa coisa do empreendedorismo, que ele não é só para negócios, né? Ele é também pessoal. Sim. Então, voltando ao que eu estava dizendo, então a gente tem essa experiência de trabalho. Quando eu entrei no sindicato, eu sabia muito sobre educação. Hoje, não, né? Hoje eu consigo transitar por todas as áreas, porque ali dentro eu aprendi a necessidade de cada área. Claro que a gente tem alguns focos assim que um sabe mais que o outro ali, mas a gente tem essa visão global. Então eu não sou só da educação, eu não sou só da saúde, eu sou só mas a gente tem essa visão de um funcionário como um todo, e é o que faz com que a gente tenha ganhos, né? A gente tenha hoje, nesse mundo rápido, nesse mundo tecnológico, a gente vê que o comportamento das pessoas mudou muito e todo mundo quer as coisas para ontem, né? Então a gente sabe que às vezes as pessoas querem um aumento que é mais do que que não é suficiente para ela, mas que é mais do que o país coloca nos índices. Então todo mundo tem muito essa ânsia por coisas maiores e rápidas, mas a gente consegue, através das nossas ações claras, fazer com que as pessoas entendam que as conquistas, elas são par e passo, né? Não dá para você sair todos os dias tendo conquista em termos de valores, mas as conquistas, elas são eficientes, elas acontecem e elas vão para frente. A gente nunca retrocedeu em conquistas que pudessem colocar o servidor num patamar melhor. Então, a gente tem um crescente disso. Muitos conseguem ter essa visão nossa, né? Outros estão conseguindo ter agora. É aquela questão, né? Como você fala do Cortella. É só você dar um exemplo para a pessoa se colocar no outro lugar, que aí ela vai entender, né? Porque às vezes, por exemplo, esse ano a gente, numa negociação, conseguiu um percentual maior que a inflação. E, às vezes, quando o servidor faz a conta, ele fala assim, mas é insuficiente para a minha vida. Mas é o que está dentro da legislação, né? Então, você pergunta qual que era o suficiente para a tua vida. Se você for fazer conta, teria que ser 100%, 150%. Isso não é viável, isso não acontece em nenhum lugar do mundo, né? Mas a gente consegue lidar com essa expectativa, né? E levar a informação para que as pessoas entendam o funcionamento e entendam que elas passo a passo estão tendo condições de trabalho melhoradas com a atuação do sindicato. Esse é um ponto que eu ia comentar até, nessa questão da transparência do sindicato, né? Tudo que vocês fazem, vocês comunicam, vocês prezam por essa transparência, né? De explicar para os associados de vocês, e mesmo para quem não é associado, porque isso vai para as redes sociais, né? E aí todos podem acompanhar, todos os movimentos, né? O que é que está acontecendo, que decisão foi tomada, qual é o próximo passo, o que vocês estão esperando, né? O que vocês estão exigindo ali, né? Pelo que vocês estão lutando. Então, essa transparência também favorece muito essa questão, né? Que você colocou
Lá atrás houveram problemas que vocês lutaram para resolver e hoje vocês prezam por essa questão da transparência e dessa luta mesmo, né, de entregar o melhor para os associados. E entregar o melhor não necessariamente é o que individualmente cada um quer, mas é ter essa ideia de entregar o melhor coletivamente, né? Então existe uma diferença. A gente estava falando um pouco sobre as questões individuais. Todo mundo hoje, pós-pandemia, inclusive, está muito individualizado. Então, às vezes, a pessoa olha para ela quer o que ela quer. Mas a gente também tem um trabalho de explicar que a gente trabalha coletivamente, né? Então, às vezes, o bem coletivo, né? Questões individuais, elas são tratadas individualmente. Então, às vezes, está acontecendo alguma coisa pontual com um servidor. Então, a gente vai trabalhar a questão daquele servidor, mas o restante ele é coletivo, né? E a gente tem tentado, e hoje é mais facilitado por conta das redes sociais, da facilidade de comunicação, a gente tem tentado ouvir o servidor e também levar a informação para o servidor quase que em tempo real, né? Claro que a diretoria ela tem o seu papel ali de tomar as decisões e as atitudes rápidas diariamente ali, não fica todo o tempo narrando o que está acontecendo, né? Mas só de a gente saber e dizer para eles que confiem no que a gente está fazendo e as coisas estão aqui, né? E a gente tem resultado, isso nos coloca numa situação de respeito. A gente vê que a gente tem o respeito do servidor pela nossa atuação. Transmite credibilidade, né? Eu espero que sim, Maíra. É um pouco disso que a gente faz, né? Essa questão do imediatismo que você colocou, né? Em quase todos os episódios, esse tema surge aqui, né? Porque realmente hoje a gente tem uma rapidez muito grande, né? Como você falou, já aconteciam diversos movimentos sindicalistas na Europa, e aí demorava para chegar aqui para tomar conhecimento, assim como notícias de diversas outras áreas, né? Era mais complicado. Hoje você abre qualquer rede social e você sabe o que está acontecendo em qualquer ponto do planeta, sim, né? Se você quiser. E realmente, assim, a tendência, né, principalmente depois desse período conturbado que a gente atravessou, é esse individualismo, mas o que não pode ser esquecido, e aí que vocês trabalham muito bem em cima disso, é que o sindicato existe para lutar pelo coletivo mesmo. Exato. Né? Então, assim, não é para lutar por um interesse individual, é pelo interesse coletivo que vai beneficiar a maioria, e aí os casos extras, né, são tratados, sim, ali individualmente. E a gente tem as diversas, dentro do setor público, a gente tem diversas classes e que elas são regidas por legislação diferente, né? Então, a gente tem o grupo de saúde, vigilância sanitária, a gente tem guarda municipal, a gente tem educação, setor administrativo da prefeitura, a gente tem o pessoal que trabalha com, que não é parte da legislação de educação, mas trabalha dentro das escolas, que são guerreiros, guerreiras aí de, né, trabalho de limpeza, trabalho de merenda, do atendimento, né, aos pais, aos alunos. Nós temos o setor de saúde, que é imprescindível, um pessoal que teve ali na garra, na pandemia, de casa em casa, e um setor que não parou, não mediu esforços, né, e que está aí hoje correndo atrás de vacinar essa população, de mandar informação. Então, setor de saúde muito importante no município. Nós temos o pessoal que cuida das praças, de iluminação, de asfalto, de podas, Nossa, eu tenho até medo de falar e deixar alguém para trás, né? Mas é muita gente, né? E é muito importante. E esse é um diferencial do nosso trabalho. A gente tem que lidar com elementos muito diferentes, né? Então, por exemplo, você pega uma empresa, ela tem um ramo. Tá? Você quer conversar com o funcionário da metalúrgica Mococa. Então, o que você faz? Você tem um portão de entrada. Se você entrar ali, você conversa com todo mundo. Na prefeitura, não. Para você fazer chegar uma informação ou você ir até... A última contagem que a gente fez, nós tínhamos 98 pontos. Vocês têm essa ideia? Ninguém tem essa ideia, né? Então, assim,
Cada escola é um ponto, cada NAI é um ponto, cada PSF é um ponto, pontos administrativos. Então, se fala prefeitura, às vezes remete assim, o prédio da 15 de novembro ou o gabinete do prefeito, mas não, né? Os servidores, a cidade toda, praticamente, né? os servidores, eles Toda estão cidade. espalhados na cidade toda, graças a Deus, né? E eles estão ali, né? Servindo a população em seu trabalho, na cidade inteira, né? É diferente de você descer ali no Laticínios e conversar com os funcionários do Laticínios. É tranquilo, tá todo mundo ali, todo mundo recebeu a informação, todo mundo passa pela mesma portaria, tem o mesmo relógio de ponto, tem a mesma mural de informação. Agora a gente é uma luta, né? Às vezes as pessoas falam assim, vocês vão passar no nosso setor? Vamos, mas o que acontece? Quando a gente começa a fazer esse trabalho de campo, a gente tem que passar em 98 lugares, né? Então, não é simples assim, né? E às vezes o próprio servidor não tem essa ideia, né? Que não dá para você ir em todos os lugares todos os dias, porque a gente não teria como trabalhar administrativamente dentro do sindicato, né? Porque fazer aquela máquina rodar ali, né? Com tantos convênios, com tantas... com a organização das coisas, com o estudo das legislações, a gente tem um apoio jurídico importante ali dentro, né, que está atento a todas as causas, e eu digo até que está antecipando questões, né, pode acontecer isso, vamos fazer aquilo, vamos cuidar das questões de orientação jurídica também dos servidores. Então, ali dentro a gente também se consome. Né? E essa questão que você citou é interessante, né, a questão jurídica. Porque tem setores que têm leis específicas, sim, né? E aí tem o jurídico de vocês que tem que acompanhar. E como que é essa mudança de lei? Acontece de forma muito constante? É tudo muito rápido? Tem lei que muda da noite para o dia e precisa se adequar rápido ou não? Dá para ter essa previsão, né? Possivelmente a gente vai ter que se ajustar aqui, então a gente já vai começar. Como que é essa realidade ali para vocês? Então, nós somos CLTistas, né? Então, a CLT é a base das relações de trabalho na Prefeitura Municipal. Que as pessoas às vezes confundem muito. Às vezes falam assim, olha, mas ali na cidade tal é assim. Lá é estatutário. Lá outro é CLTista também. Então, existem essas questões. Então, o que rege a nossa relação de trabalho é a CLT. Né? E, em cima disso, existem as leis que são municipais, que não podem ferir uma lei maior. CLT é uma lei maior, a Constituição é uma lei maior. Então, tudo tem que estar de acordo. Né? Então, pode-se até fazer uma lei, olha, vou dar um benefício dessa maneira. Mas, se ela estiver infringindo a CLT ou a Constituição, não adianta que isso vai retornar. Né? Então, esse trabalho é um trabalho de análise, é um trabalho muito criterioso, porque hoje... voltando lá às questões tecnológicas, né? As pessoas são muito donas do saber, né? Então, eu acho que eu sei sobre a sua área. Eu não sei sobre marketing, eu não estudei para isso. Né? Eu não tenho essa formação, não tenho horas de curso para isso. Então, todo mundo hoje acha que procurar no Google uma informação... Ou no ChatGPT. Ou agora no ChatGPT, né? Tem informação, mas aí você vai... conversar, você vai aprofundar, você vê que é um vazio. Saber sobre algo é ter muitas horas de estudo sobre algo. E prática, né? Estudo e prática. Porque não é só você... eu pego ali, eu sei o que é isso. Então, você está desmerecendo a profissão do outro, né? Então, eu já ouvi falar, eu entendo que o assunto existe, mas a gente precisa se aprofundar nisso. Então, as pessoas hoje chegam, às vezes, e falam assim, eu li tal coisa, vocês têm que buscar isso pra gente, vocês têm que fazer isso. Tá, mas isso aqui só é possível assim, mediante a legislação e tal. E, às vezes, o não, nem todo mundo está preparado para ouvir. A maioria de nós, seres humanos. Então, assim, eu tenho até uma história de... Daqui a pouco vai virar um podcast, né, de causos. Mas já chegou gente para ser atendido no sindicato e que vem, né, impositivamente, olha, com um papel na mão, eu achei essa lei aqui e vocês têm que fazer igual, porque isso pode acontecer tal. Aí você pega, e é muito comum, isso já aconteceu mais de uma vez, é de Portugal.
que a pessoa joga no Google, que está em português, e tem muita coisa que vem do português de Portugal, certo? Então eu falei assim, olha, tudo bem, mas essa lei aqui se refere a outro país. Então, por acaso, talvez não dê certo no Brasil. Então, essa é uma questão perigosa, eu calculo, né? Porque às vezes a pessoa está achando que você não está fazendo uma coisa, mas não é do teu país aquilo. Você não tem possibilidade de fazer, né? Então, as pessoas hoje usam muito esse mecanismo de pesquisa e tal e colocam-se como sendo entendidos. É a mesma coisa na leitura de um processo. Você pega o número do processo para ver como que estão as coisas. Tudo bem, o número está aqui. Mas você sabe entender o que está acontecendo ali? Né? Hoje, com a informatização dos processos, ele sai de uma mesa e vai para outra, ele tem uma carga diferente ali. Então, anuncia no processo, olha, saiu dessa mesa e foi para outra. Tá? Dentro do fone. Então, às vezes a pessoa acha que eu ganhei, eu perdi, não sei o quê. Não, isso só aconteceu uma movimentação dentro da sala de trabalho administrativo ali. Então, eu acho que agora que as pessoas já têm o hábito dessa facilidade da internet, então, agora precisa voltar para a questão de entendimento. Né? Interpretação, né? A leitura ela é muito importante, né? Hoje a gente só lê frases, né? Então você lê lá a consigna de alguma situação, você se acha o entendedor daquilo, né? Isso é perigoso, né? Isso é perigoso tanto para a pessoa, porque ela vai se esvaziando, porque ela se julga conhecedora de tudo e a hora que vai ver ela não tem profundidade em nenhum assunto, né? E é perigoso nas relações também, porque às vezes você vai cobrar de uma pessoa uma coisa que você acha que é e não é. Então a gente vive um pouquinho disso também no trabalho sindical. Não só nós, né? Mas isso é uma coisa que a gente conversa com os parceiros aí. Os meninos lá são muito atuantes, eles estão sempre fora em outros sindicatos, em outras federação, acompanhando essa parte da luta sindical, né, de coisas maiores. Então, existem esses relatos, né, que isso acabou sendo comum e atrapalha, às vezes atrapalha numa negociação, né? Mas o nosso objetivo é sempre fazer com que as coisas aconteçam da melhor maneira possível. Então, porque às vezes a prefeitura fala, tem um monte de precatórios para pagar, porque não seguiu o direito do funcionário. É simples assim, né? Porque às vezes você avisa e a pessoa não acredita em você. Às vezes o sindicato tem uma experiência grande, passou por várias gestões de prefeitura, então você sabe o que vai acontecer. Aí você tenta ajudar, você tenta explicar que as coisas... Não, eu vou fazer assim, vai para a justiça. Vamos, né? E aí é ela que vai dizer qual é o finalmente aí, mas isso não seria necessário. A gente sempre trabalhou no sentido de ajudar as duas partes, né? A ter um entendimento para que as coisas não cheguem ao último ponto. E se chegaram ao último ponto, não foi culpa do sindicato e nem do servidor, né? Foi porque não houve uma conversa. E aí a gente precisa tomar ações judiciais, né? O objetivo é evitar problemas, na verdade, né? O nosso objetivo é esse. Tanto é que a primeira coisa que a gente faz é abrir uma conversa, abrir um canal de conversa para isso. Nem sempre a gente é bem recebido, né? Porque, como eu estava dizendo, historicamente, às vezes vem essa ideia, né, do passado e tal. E também tem muito servidor que acha que só o fato de você estar abrindo um canal de conversa, você pode ser de um lado ou do outro, né? Mas isso não, isso é a questão da evolução da espécie, né? Antigamente as pessoas se gladiavam, se matavam. Hoje não, existe a conversa para isso. Existe a possibilidade do diálogo, né, para resolver as questões. Mas o fulano, ele gritava. Nós não vamos gritar. Para que gritar? Gritar não é uma situação da condição humana de 2024, né? Então, você tem argumentos, e são argumentos que levam ao convencimento, né? Você abre um canal de conversa, porque você tem um ponto, você ouve o outro ponto e juntos vocês criam um novo olhar sobre as questões. Então, é muito isso, né?
que a gente tenta fazer com que aconteça dentro do serviço público municipal. Bem. Luciene, qual que é o maior ou os maiores desafios, né, que você lida hoje dentro da instituição? Dentro da instituição, acho que o maior desafio é esse, é fazer com que fique claro, né, para as pessoas a nossa atuação, e que é uma atuação coletiva. E o desafio também é manter o equilíbrio da instituição. Essa instituição ela precisa ser saudável. E para ela ser saudável, ela tem que ser saudável moralmente, ela tem que ser saudável financeiramente, ela tem que ser saudável estruturalmente em forma de gestão, e uma gestão que a gente busca fazer sempre com técnicas mesmo. Eu não tiro da minha ideia o que eu estou fazendo, né? Eu busco ler, busco informação, a gente troca muito a questão da leitura, né, Maíra? Assim, a gente compra livro para estudar, entendeu? É um estudo mesmo. A Maíra, na minha mesa tem algumas coisas, a gente às vezes troca alguma leitura, né? Mas é isso, não dá para você achar que você sabe as coisas, e principalmente no mundo de hoje com tantas mudanças. Então, um diretor sindical ele tem que estar antenado ao que está acontecendo no mundo, porque isso vai ter influência em todos os lugares, né? Em toda a sociedade do planeta. Então, pode ser com maior grau, menor grau, mas vai ter essa influência. Então, acho que esses desafios são constantes, né? Você manter o equilíbrio ali dentro e fazer com que as coisas aconteçam da melhor maneira, até a instrução de funcionários, né? Nós temos funcionários importantíssimos ali dentro, que são a porta de entrada. Então, nós temos ali a recepção, a Mônica, que toma conta de todos os convênios, que toma conta dessa administração, desses detalhes, dessas informações. Nós temos a Kelly na recepção, que faz todo o trabalho de telefone, de WhatsApp, de orientação em guias. E nós temos ali o Henrique, que faz a parte de sistemas, né? Que nós trabalhamos com um grupo muito enxuto, né? E a gente tem um escritório de contabilidade que dá o suporte para a gente, que ele faz a contabilidade. É um sindicato, é um escritório terceirizado para contábil. Então, o desafio ali é equilibrar tudo isso. É uma equação, né? Para você manter tudo em ordem, funcionando e dando passos, né? Porque não é funcionar como funcionava antigamente. Todo dia as pessoas elas estão mudando de padrão, conhecendo coisas novas. Isso que nós estamos fazendo aqui é novo, né? Esses streamings, assim, eles são modernos, né? Recentes, Que né? é a transmissão, e as pessoas vão poder acessar isso quando quiser, a hora que quiser, do celular, no trabalho, assiste um pouco um dia, né? Outro, a gente tem vídeo e ouve no carro, né? Então, tem essa parte legal também, né? Que vai modernizando, as coisas vão modernizando. Parece que sempre foi assim, mas na verdade não, né? Não tem tanto tempo que a gente está inserido nesse mundo tecnológico, assim, né? E essa questão do conhecimento, né? Que você falou, o que a gente sabe hoje, aliás, o que a gente sabe até esse momento aqui, pode ser que à tarde, à noite já mudou, né? Porque muda tudo muito rápido, né? Então, às vezes é até difícil acompanhar, né? Sim. Essa evolução do mundo, por isso que a gente compra tanto livro. Exato. Por isso que a gente lê tanto, consome tanto conteúdo, assim, né? Eu tenho em casa um exemplo disso, né? Meu marido é da área do direito, né? Ele é advogado, e eu fico pensando, assim, porque eu vejo, ele estuda constantemente, né? Então, não dá para você sair da faculdade e achar que o conhecimento estava ali. Não. Ele estuda constantemente, o tempo todo. Para mexer com um processo é muito cauteloso, porque você precisa de informações, você está mexendo com o problema da vida de outra pessoa, de outras pessoas. Então, você precisa se dedicar a isso. E se dedicar às coisas, hoje em dia, não está na moda. Né? É verdade. É porque tudo muito leva rápido. Tempo, né? Leva tempo. Como é que eu vou investir esse tempo todo para ter esse resultado, né? Demora muito. E, ao mesmo tempo, eu converso muito também, procuro entender a juventude, né?
Eu tenho um amigo que ele sempre fala assim, é de um parceiro de vocês também, mas ele sempre fala assim, eu quero estar no meio dos jovens, né? Ele regula a idade com a gente, porque eu quero entender o que está acontecendo, né? Eu quero saber das coisas, porque os jovens também, os que são engajados, é óbvio, né? Eles trazem muitas informações, né? Pra gente, de como que as coisas estão rodando, que o pessoal está pensando, o que se espera uma pessoa da outra, né? No trabalho, muita inovação. E a inovação, da forma como ela veio, ela não deixa de ser perigosa. Porque todo mundo antigamente vivia a inovação com tranquilidade. Então, eu vou falar, não vai ficar muito bonito para mim, né? Mas eu sou da época da TV branca e preta e eu me lembro quando chegaram as TVs coloridas. Sim, eu peguei essa fase também. Já estou entregando, né? Bom, eu já entreguei no começo a idade, né? Mas aí a gente vivia aquilo, os vizinhos iam assistir a TV na casa do outro, e aquela inovação demorou para mudar. Demorou muito para mudar. E o vídeo hoje, nossa, vídeo cassete, você escolhia filme, né? Pra ver. Você escolhia filme, rebobinava filme, aquela coisa irada. Agora, hoje, assim, a velocidade com que as coisas acontecem, não dá muito tempo de existir uma conscientização para aquilo, ela já mudou. Não deu tempo de você aprender X, o Y já apareceu e já está sendo superado no outro dia de manhã. Então, isso leva a humanidade a precisar ser cuidada por alguém. Precisa agora equacionar tudo isso, porque a coisa da velocidade, a coisa das exatas, isso está muito em alta. Então, agora eu acho que precisa ser acompanhado, né? E a gente já tem visto isso acontecer com as questões emocionais, com as questões afetivas, porque você viver no meio de tudo isso é um desafio constante. Mental, né? Um desafio mental constante. Porque às vezes, principalmente com essas ferramentas, né, das mídias sociais que a gente tem, de repente você olha lá a vida da outra pessoa, você já começa a achar que a tua tá cheia de problema. Sim, porque na rede social todo mundo é lindo, porque tem filtro, né? Tudo é perfeito porque ninguém posta os seus perrengues, né? Todo mundo posta as suas alegrias, que às vezes o sorriso é só mesmo para tirar a foto, mas às vezes o coração não está de acordo com aquele sorriso, né? Então existe muito vamos seguir o que está acontecendo, né? Então todo mundo só faz isso. E sem questionar, e né? E gera nas pessoas um sentimento de fraqueza. Quem está vendo aquele, poxa, mas está todo mundo alegre e eu tô triste, hoje eu não tô legal, né? Mas ninguém posta isso, até porque não ia ter movimento na internet. Alguém ia ficar vendo o outro chorar, alguém ia ficar vendo o outro. Então, é uma questão que pode causar um buraco emocional muito sério, porque as pessoas estão achando que todo mundo vive só isso, né? Como eu estava dizendo, se endividando dia a dia, porque querem as melhores coisas. A gente estava conversando aqui antes nos bastidores, né? Então, achando que só o poder de compra, só o dinheiro, os gastos desenfreados, as dívidas, isso gera problemas muito sérios, porque depois não vai ter rede social que te veja sorrindo. Você vai ter problemas sérios, você vai ter que... Tem uma faixa aí da juventude que já é uma faixa muito medicada, né? Por quê? Não consegue lidar com a ansiedade, com o não. É muito triste isso, né? É muito triste. É muito triste. Sim. Mas eu acho que são esses, né, os nossos desafios, como a Laura perguntou, no sindicato, é manter o equilíbrio. Eu vejo muito essa palavra, sou muito de palavras também, né? Eu acho que o cuidar, o equilíbrio, isso é muito importante dentro da instituição. E repensar, não deu certo? Faz de novo. Vamos mudar. E mudar é uma coisa que requer, porque senão você vai ficar para trás. A mudança é constante, né? A mudança é constante. A mudança é constante na vida. Ou você se adapta, é a lei da sobrevivência, né? Ou você se adapta ou você está fora. A lei da evolução, né? Das espécies. Ou você se adapta ou você está fora, né? Exatamente.
E agora o que eu acredito que as pessoas estão se perguntando, né? Quem está ouvindo a gente até aqui, né? Onde é que a Alfa entra nisso tudo, né? Nessa questão aí do sindicato. É o sindicato da Alfa, da categoria de tecnologia? É cliente da Alfa? O que acontece? Como que surgiu esse relacionamento? Olha, Maíra, a Alfa surgiu exatamente naquele momento de frio na barriga que a gente estava de assumir uma instituição recheada de problemas, né? Então, quando a gente colocou a mão na massa, a gente falou, precisamos de ajuda, né? E a gente escolheu um escritório para tomar conta das finanças, né? Para fazer entender o que estava acontecendo ali. E esse escritório, Procontábil, foi que nos trouxe a Alfa como parceiro, né? Então, nós começamos ao mesmo tempo, nós, Procontábil e a Alfa, né? E o desenvolvimento, a Alfa, ela entra no momento em que a gente só tinha coisas no papel. Então, trabalhar com sistema de informática garante uma lisura nas coisas, né? Então, os dados estão todos registrados. Então, desde o que entra no caixa até o que entra no banco, tem um percurso ali dentro, né? O sistema da Alfa para o sindicato não foi um sistema comum, né? A gente comprou um sisteminha, instalou lá e a gente trabalha assim, com um ativo, passivo, entrada e saída. Não, é detalhadíssimo, né? E o Carlão fez parte de todo o nosso progresso aí, né? Então, tudo foi feito, tudo foi desenvolvido para o Sindicato dos Servidores Municipais, porque a gente tem essas características, né? Então, a gente tem entrada na folha de pagamento do servidor para os descontos, a gente tem toda a rede de convênio, que é tudo gerada através das informações de sistema. Nós temos especificidades de planos de saúde, de valores diferenciados de cada procedimentozinho que é feito. Então, tudo isso é amarrado dentro de um sistema, né? E que fica na minha pasta, que é a pasta financeira. Então, sempre o contato maior que a gente teve ali com a Alfa, sempre fui eu ajudando ali e pensando junto com os funcionários que operam, né? Todos os nossos funcionários ali operam isso, e para fazer essas melhorias. Então, a gente trabalha ainda com o e-commerce, mas é um e-commerce só nosso esse, né? Porque todas as melhorias tornaram ele um programa específico para nós. Né? E a gente tem muito a agradecer, assim, que isso caiu na nossa frente num momento que a gente precisava muito. Então, eu falo até que a gente faz parte da história da Alfa também, né? Porque desde 2010 nós estamos juntos, né? Como parceiros, e se estamos juntos como parceiros é porque sempre nos atendeu com segurança, com qualidade, com atenção, né? A Alfa era pequenininha, não é a gigante das tecnologias que nós temos hoje, mas as pessoas ali dentro sempre muito comprometidas, né? Nesse tempo passaram alguns, né, técnicos e tudo que nos davam apoio, mas sempre o Agnaldo, o Carlão, sempre ali. O Carlão conhece a nossa história de cabo a rabo, assim, né? Você fala ele já entende, ele lembra de toda, desde os primórdios, e toda a arquitetura do sistema foi desenvolvida por ele, né? Então, a gente é um parceiro feliz, né? Então, a gente valoriza muito essa parceria, a gente está disposto a enfrentar aí as mudanças para novos sistemas, para modernidade também, sempre pensando em oferecer o melhor para o servidor. Então, quem também fez com que a gente pudesse dar essa clareza e trazer para o servidor municipal agilidade nas questões foi a Alfa, através do desenvolvimento dos sistemas, né? Então, hoje, uma tela mostra a situação do sindicato, um clique faz girar toda a parte financeira. Claro que tem o pessoal que opera, que está trabalhando ali dentro conosco, né?
Mas a gente fez também um sistema diferente que alguns sindicatos já tentaram vir aqui para aprender, né? Que é a questão de você manda as informações todas para a prefeitura e a Alfa fez um sistema que isso vá e não precisa de nenhum funcionário para operar. Eles captam os dados e mandam os dados de retorno. Isso é muito legal, né? Mas para isso precisa ter também a parte da prefeitura com atualizações, né? E sistemas que acompanhem tudo isso. Eu vejo que a gente hoje está à frente em termos de tecnologia do que a prefeitura. Às vezes a gente tem mais dados e mais informações que lá, porque a gente trabalha com isso, né? Então eu sugiro que a prefeitura faça inclua a Alfa na situação. Eu também. Seria bom para os funcionários municipais, né, que trabalham com isso lá dentro. Você né? falou da Mas são desafios, porque são coisas gigantes também, né? Sim. A informação, os dados que giram dentro da prefeitura não são só do servidor, são da população. Exatamente. Você falou da dificuldade de comunicação com esses 98 pontos, né? Na hora eu lembrei do portal RH, que a gente já enviaria ali uma notificação. Falou sobre isso. Chega lá no smartphone de todo mundo, mas aí teria que... Semana retrasada, que a gente teve o uma visita lá, à Alfa, né? Mas hoje aí... é possível, Maíra. Eu vejo assim, o que me encanta da tecnologia é isso. Hoje é possível você estar em todos os cantos, para o bem ou para o mal. Mas a gente tenta o portal RH é para o bem, né? Porque a gente já está começando a ficar assustado aí com as questões políticas, né? Que vai ser, agora nem mais são aqueles cortes nas nossas novelas, na televisão, para passar o horário político. Agora vai ser uma invasão de WhatsApp, né? Verdade. E de rede social. Não tem mais limite, né? Não tem limite, comunicação, né? A sua opinião, né? Como a gente estava falando nos bastidores também, né? Hoje fica até difícil dar a nossa opinião por essas questões, né? Não tem mais limite, então qualquer pessoa pode falar o que ela quiser falar, né? O que ela pensa, enfim, o que concorda e discorda, né? Hoje já tem, né, o direito voltado para isso também, para as questões, porque assim como as questões sindicais, as leis que protegem o trabalhador, elas só surgiram da necessidade do trabalhador, né? A lei só existiu por conta da luta. Não é que existia a lei e se lutou para isso. Não, é o contrário. A luta fez a lei, né? O nosso presidente do sindicato fala muito isso, que a luta fez a lei, não é o contrário. Então, a gente vê isso também em tecnologia. Então, o uso errado fez a lei. De tantas pessoas usarem de maneira errada, precisou da lei para permear as relações aí tecnológicas, né? Para colocar um limite. E ainda hoje as pessoas não têm noção do alcance de uma rede social. Fala uma coisa aqui e esqueceu que o mundo está vendo, né? E isso é perigoso. E perigoso pessoalmente por conta das questões de preservação de direitos e tudo mais. E até quando a gente pensa na questão de mercado de trabalho, né? Acho que as pessoas se esqueceram um pouco de que recrutadores também procuram conhecer os candidatos através das redes sociais. Eu faço muito isso, né? É uma prática muito comum. E você aí, vê a vida da pessoa, o que ela posta, o que ela pensa é o que ela posta. Exatamente. Né? Então tem que tomar muito cuidado com isso. E onde que é o problema, né? Às vezes o que ela pensa não está de acordo com o que a sua empresa espera, né? O que a organização, a entidade espera da pessoa. Então é onde dá o conflito, né? Mas as pessoas não enxergam muito dessa forma. E essa facilidade, né? Porque hoje você pega o seu smartphone, você consegue publicar em qualquer rede, na que você mais gostar, qualquer coisa que você quiser, né? Sem ter um lastro de verdade, né? Muitas vezes você não tem cunho científico, não pesquisou, não sabe de onde veio, por uma triagem essas informações. Então, até a língua portuguesa está aí refém, né, das redes sociais, porque você vê muita coisa escrito errado, sem preocupação.
E isso é ruim para todo mundo. Com certeza. E às vezes eu fico me perguntando assim, será que mudou alguma coisa na regra que eu não estou sabendo ainda? Será que aconteceu? Mudou para pior. Tá todo mundo falando isso. E eu não entendo muito gíria, eu não acompanho muitas gírias, né? Então, às vezes, alguém fala alguma coisa e eu tenho que perguntar para alguém o que significa isso. O que é isso, né? Porque eu não acompanho. Eu falo, gente, mas já é tão difícil a gente conseguir falar o português certinho. Aí começa a inventar mais coisa. Eu não consigo acompanhar essa mudança aí das redes. Mas eu acho que isso está muito relacionado com a leitura, né? Então, quem lê pouco não sabe como se escreve, não sabe como articular uma frase, né? Então, isso está muito relacionado com a leitura mesmo de obras, que hoje está quase que extinta, né? As pessoas... Não, hoje é muito difícil você encontrar uma pessoa Então, se você que não lê, gosta. você não consegue escrever, né? Você perde esse hábito. Realmente ajuda muito, tanto na escrita quanto na própria conversação. Exato. Né? Você faz um treino constante ali do cérebro, né? Em educação, hoje, a gente estuda muito a neurociência, né? Como que o cérebro aprende, como que ele armazena informações, como que você pode facilitar isso para a relação de ensino-aprendizagem, né? E a gente vê no mundo adulto também isso acontecendo, as pessoas perdendo habilidades por não... Pessoas que liam muito, às vezes começam a ler só coisinhas de título do TikTok, coisas do Instagram. O título de uma matéria, título de uma né? matéria. E nas redes sociais, assim, a escrita é muito abreviada, né? É tudo muito simples, muito rápido para tentar colocar em uma frase ali o que quer expressar. Então, abrevia-se muitas palavras. Né? Tanto é que uma coisa para gente que trabalha nesse mundo empresarial, né, também, o que a gente viu, assim, a questão dos e-mails, eles estão diminuindo. Então, hoje, quase que nenhuma comunicação é feita por e-mail. Ela é feita através do WhatsApp. Você manda arquivo, você... até um ofício mesmo, alguma coisa que você precisa enviar, você faz isso pelo WhatsApp, né? O e-mail, que ele vem em substituição à carta, né? Então, vieram os e-mails, né? E aí, hoje a gente está vendo ele também ser mais abandonado, porque você já não manda mais e-mail, você manda uma mensagem, só é uma coisa mais formal, sim. Né? Isso. Ou que requer um número de arquivo maior, uma transmissão de arquivos maiores, aí você precisa se utilizar disso, mas a gente vê que está acabando. Então, você vai entrar em contato com os servidores através do e-mail. Esquece. Tem que ter o WhatsApp, né? Às vezes você fala, olha, eu preciso informar que aconteceu uma mudança no plano, aconteceu isso, aquilo. Não é por e-mail que você vai fazer isso. Né? E a gente chegou a achar que o e-mail era uma solução. E não deu tempo da gente implantar todos os e-mails e fazer essa comunicação, já vem na sequência. E até entra na questão do próprio imediatismo que a gente falou, né? Porque no WhatsApp é mais rápido do que no e-mail, né? Sim. Então, a maioria das pessoas opta por esse aplicativo, né? E a questão que a Laura colocou das redes sociais, que tem que abreviar, você tem que colocar o contexto todo em uma frase. Só que não é todo assunto que você consegue abreviar assim, né? Tem assunto, inclusive lá do sindicato, né? Que exige uma explicação maior para esclarecer o que é que aconteceu, o que está acontecendo e o que vai acontecer. Né? E aí a pessoa tem que realmente parar para ler, né? Esse é um exercício que a gente tem feito muito, sabe? De entender essa comunicação. Porque não adianta eu ficar falando que as pessoas não leem. Isso eu já sei, né? Se você coloca uma coisa, um texto um pouco maior, você tem um percentual que lê, entende e está ali de acordo. E não tem a ver com formação da pessoa, tá? Não tem a ver com formação. Esse é mais letrado que o outro. Não tem a ver com isso. É a questão da velocidade que a tecnologia imprimiu nas pessoas. Começa a ler e já para, né? Lê assim uma coisa ou outra, um ponto importante e já para. Então, essa questão, a gente tem cuidado muito da nossa comunicação, tentando fazer com que, em um texto curto, a gente passe essa informação. Eu trabalho muito com a Maíra nesse sentido, né? Dessas escritas, né? E não adianta você querer
Ah, não, tem que ler tal coisa de 3 páginas. Não lê. Esses dias eu ganhei um livro do meu filho, e aí eu estava lendo e fiquei muito... É um livro premiado, tal. E aí eu fiquei impressionada, assim, com a forma da escrita, né? Era mais aquela coisa constituída de parágrafos, né? De frases, períodos, orações, aquela escrita. Não, mas eram coisas, assim, rápidas. E aí eu falava assim, nossa, mas que confusão, será que eu vou entender isso? De repente, a hora que eu me peguei dentro da história, porque era um romance, e eu falei, poxa, que legal, olha como que as coisas estão mudando aqui. E olha o serviço dessa autora, né? Para conseguir se comunicar, né? Comunicar a arte dela ali através da escrita, né? Para esse mundo atual, que não hoje não é um mundo que vai ler uma coletânea, que vai ler não são raras as pessoas. Então, o tipo de comunicação que a tecnologia aí imprimiu nas pessoas, né? Tem que ser uma coisa rápida, veloz, tal, mas tem que ter conteúdo. Você chegou na palavra-chave, né? Que é comunicação. Então não basta só eu colocar alguma coisa lá para alguém ver. Aquela coisa tem que comunicar algo, né? Tem que comunicar a mensagem que eu quero passar. Muitas das vezes a gente publica alguma coisa e mesmo assim a pessoa liga para perguntar o que está escrito ali, né? Aí você fala, poxa, não leu? Leu e não teve paciência de respirar para entender. É mais fácil você mandar um WhatsApp para o outro. Me fala o que está escrito aí. E o que vai falar é o que está escrito ali. Então, não tem outra. Mas isso está no imediatismo das pessoas. E está também... que é quando a gente percebe isso, você tem que cuidar de uma situação. Então, essa situação precisa ser cuidada individualmente pelas pessoas. Eu vejo que todo mundo tem que perceber que as coisas não estão indo bem nesse sentido, que você não vai se estabelecer rasamente com esses conteúdos. Você precisa profissionalmente se aprofundar em alguma questão, humanamente se aprofundar em algumas questões, né? Muita gente está fazendo campanha com as questões do Sul, tal. Se você perguntar onde fica o Rio Grande do Sul, muita gente não localiza no mapa. Parece chocante, não é? Mas é verdade. Não localiza, não sabe, não conhece um pouco da história do Brasil e daquilo ali, né? Por que isso está acontecendo? Tem explicação, né? E então tá aí, todo mundo conhece tudo e não conhece nada, não sabe onde ficam, quem é vizinho de qual estado, afluentes, coisas que antigamente era muito valorizada na educação também. Então, não, eu vou ajudar o Rio Grande do Sul. Onde está o Rio Grande do Sul, meu amigo? Né? O que está acontecendo, né? Nossa, você viu o Rio Grande do Sul inteiro alagou. Isso não é verdade. Né? Tem pontos, né? Tem lugares. Então, gente falando o nome de cidade que não é do Rio Grande do Sul, né? Que é de Santa Catarina. É complicado. Que é a região sul, ela é uma região grande, né? Embora seja pequena perto da dimensão do nosso país, mas ela é uma região grande e vai ter reflexos em outros lugares. Então, às vezes, você conversa com as pessoas, você vê ela misturando a barragem que está para se romper ali com a barragem de Minas Gerais. Entendeu? Então, cita a barragem de... Opa, não tem nada a ver. Né? Tá bem longe. Tá bem longe. E isso é o quê? É a falta de conhecimento... Falta de conteúdo mesmo para as questões da sua vida. E a gente... É o que a gente falou mais cedo também, né? Tipo, lê uma frase, lê uma notícia e acha que já entende muito daquele assunto. Sim. Né? Já acha que já está por dentro de tudo aquilo que está acontecendo. Mas, na verdade, não. A pessoa leu ali por cima, tem uma noção, sabe o assunto, mas não aprofundou no assunto, né? Exatamente. Isso. Bom, eu ia te perguntar qual era o seu relacionamento com a Alfa, mas acredito que isso já foi respondido aí quando a gente começou a conversar como você conheceu a Alfa, né? E tudo mais. Você indicaria a Alfa para outras empresas, parceiros? Sim, claro. E esses dias, a questão da indicação acho que é clara, né? Até por conta da permanência que a gente está com a empresa, né?
Mas esses dias, visitando a Alfa, eu já conhecia, através até de algum podcast, né? Eu já conhecia alguma coisa da atuação da Alfa com formação de pessoas e funcionários. E isso me encantou um pouco, né? O que a Alfa tem feito com alunos da área tecnológica ali das nossas escolas de Mococa, são as ETECs e a FATEC, e de trazer conhecimento para esses alunos, né? Então, eu acho que a Alfa está saindo na frente nesse sentido. É claro que ela está tentando também resolver uma questão dela de qualidade de trabalho, funcionário, mas é olhar para dentro da cidade, né? Dar o apoio dentro da cidade. Isso significa muito para esses jovens, isso significa muito, muda muito a questão das famílias desses jovens, né? E é isso que a gente tem que pensar em educação, em mudar a vida das pessoas. Então, a Alfa tem feito isso, a gente tem acompanhado, e eu acho que é nesse sentido que o mundo tem que caminhar, né? A gente já entendeu que sozinho ninguém anda. É verdade. Né? A gente já entendeu isso. Espero que todo mundo tenha entendido, né? Mas são esses olhares, né, para outros pontos, para outros focos. E é muito fácil lançar lá no seu portal que precisa de currículos para vir gente de fora de todos os lugares. Não, ela está pegando no berço ali do lado, né, nas escolas técnicas e trazendo para dentro da empresa. Ela está formando as pessoas ali para oferecer o serviço para a cidade, porque a gente também tem boas escolas e tudo mais, e as pessoas às vezes vão embora porque não tem oportunidades aqui, vão prestar serviços em outros lugares, tudo isso é importante, né? Que faz parte, inclusive, da história das ETECs, mas isso me chamou atenção na história da Alfa, né? De estar olhando para isso. O Agnaldo, ele é originário da Eletrô, da Eletrô, né? Ele, o o Carlos. proprietário. O Carlos, e eu acredito que muitos outros dali também. Sim. FATEC, Eletrô e FATEC. Isso A Laura é da FATEC. Você é da FATEC também. Então, acho que a minha irmã também é dessa área, né? Trabalha numa ETEC e também é formada, muito bem formada, inclusive, pela Eletrô. Então, acho que isso é legal, você pensar nessas parcerias e trabalhar dentro da sua cidade, porque às vezes as pessoas esperam só da prefeitura que faça alguma coisa, né? Tem que fazer alguma coisa, tem nos seus limites, né? Mas se cada um, dentro da sua área de comando, dentro da sua área de crescimento, pensar e trazer esses jovens para dentro das empresas, eu acredito que é o que vai salvar, né? Que tem uma geração que precisa aprender a trabalhar, precisa aprender com quem está produzindo, com quem está trabalhando. Porque se ela for entrar no mercado de trabalho com 30 anos, não vai dar certo. Então a gente já experienciou isso, já viu que entrar no mercado cru com 30 anos, você não vai conseguir nada. E isso aí dá uma questão ruim para a pessoa, para a família e para tudo mais. Então, precisa se engajar, né? Em estágios, precisa se engajar dentro das empresas e tudo mais para ter essa formação mais específica. Então, eu indicaria sim a Alfa e destaquei aqui o que esses dias eu conheci lá dentro pessoalmente. E uma coisa que eu vejo muito e que eu acredito que seria interessante a gente começar a mudar o olhar sobre isso é essa questão assim, eu aponto o problema, mas eu só reclamo. Eu não gero uma solução para ele, né? Então eu falo assim, apontar problema, qualquer pessoa pode apontar. É visível, tá ali, né? Mas gerar solução são poucos. Esses poucos que conseguem gerar uma solução são as pessoas que vão ter um lugar de destaque no mercado de trabalho, na sociedade, né? Enfim, na empresa onde ela estiver atuando ali. Então, eu penso assim, eu vi um problema, eu tenho condição de resolver? Não. Então eu não vou me meter com ele. Vi um problema, eu tenho uma solução, então eu já chego com o problema e com a solução, né? E isso dentro de uma empresa, inclusive, é um diferencial muito grande, né? Sim. A pessoa chegou para contar, mas ela pensou lá na frente, realmente a ideia dá certo, ou às vezes precisa de algum ajuste ali, mas ela apontou uma solução, né? Então isso é importante. Isso tem sido muito comum, né? Nos dias de hoje, assim, as redes sociais, elas trouxeram muito isso, né? A possibilidade
das pessoas falarem o que talvez elas não tiveram tempo de refletir, porque essa reflexão ela faz parte de estudo. Você está dentro de uma universidade, você está dentro de uma escola, você ter aulas de filosofia, de sociologia, de aprender a lidar com esses assuntos, né? E a gente vê que hoje em dia não tem muito isso. Então, as pessoas apontam problema por apontar. Esses dias a gente analisando a questão das redes sociais, se você publica alguma coisa legal, então, por exemplo, essa semana a gente publicou sobre as enchentes, né? E como ajudar. Aí, assim, você vai lá, tem 9 curtidas. Porque não é polêmico. Então, ninguém fala, olha que legal, vamos ajudar assim, olha, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, outro, não, eu já fiz tal coisa. Ninguém fala nada. Agora, posta um assunto polêmico, surgem especialistas de última hora fazendo 1000 comentários pejorativos. A gente que está meio nesse mundo do serviço público vive isso. Então, falar mal por falar mal é fácil. Agredir alguém hoje está muito em alta. Você agride o outro. Você agride o outro longe dele. Vá de frente com ele conversar. Não faz isso. Entendeu? Então, assim, pela rede social, eu tô atrás de uma tela, uma né? tela, seja no computador, no smartphone, no tablet, ninguém tá me vendo. Eu tô xingando um lá, agora vá lá, dá a sua cara, né? Vá lá conversar, vai trocar uma ideia, vá dar uma solução. É a mesma coisa que acontece hoje com o cancelamento, né? Então, hoje, a gente estava falando de sindicato, das pessoas se unirem na luta de classe, tal. Hoje, você não vê movimentos assim, né, consistentes. Você vê e pessoas pensando, pessoas querendo mudança. Você vê movimentos sazonais, assim. Mas o que os jovens hoje, né, não só os jovens, mas isso está se disseminando. Aconteceu alguma coisa, cancela o fulano, cancela. Mas e aí? Ficou cancelar pelo cancelar? Né? Vamos discutir o assunto? Não, cancela. É que não é todo mundo que tem o direito de dar opinião, né? São só algumas pessoas. Aí se você pensa diferente de mim, tá cancelado. Tá cancelado. Tá cancelado ou será agredido. Então, essas duas possibilidades não são possibilidades interessantes. Se não vem acompanhada de uma reflexão, se não vem acompanhada de um diálogo. Porque eu acho que o ser humano já está numa condição, né, de evolução, que é a condição de discutir um assunto, de chegar no bem de todos. Aí a gente volta lá no começo, né, em 2010, no recomeço, né, do sindicato. Pessoas diferentes, pensando diferente, com ideias diferentes, que se uniram para um propósito, né? Então, assim, se vocês optassem ali, não vou trabalhar com essa pessoa porque é de outro departamento, e às vezes os departamentos não se combinavam, não ia chegar onde chegou hoje. Ou vou juntar a minha turminha, né? O meu mundinho, o meu interesse, vou fazer alguma coisa. Ou o interesse do meu grupo, né? E hoje eu me sinto bem, assim, experiente nessa questão. Bem apta, né, a realizar o trabalho que eu realizo, com entendimento das situações, né, e com resultados muito bons, inclusive. Muito visíveis, né, por sinal. E outro ponto interessante que você colocou sobre a cidade, né, a Mococa tem a vantagem de ter essas escolas técnicas aqui. Sim. Né, então é um benefício muito grande, tanto para quem procura os estudos, né, os jovens aí que estão ainda, né, nessa fase dos estudos, quanto para as empresas de Mococa e da região. E, inclusive, a gente está na lista de espera aí do podcast. A gente vai fazer uma gravação com o Rodrigo, coordenador do curso técnico da Eletrô, que foi quem procurou a Alfa junto com o diretor, né, o professor Marcelo, para fazer essa parceria, e junto com ele vem uma aluna também, para participar, para contar. Rodrigo Piantino. Rodrigo Piantino, ele é uma pessoa querida, ele foi estagiário, ele trabalhou comigo, faz muito tempo que eu, na área da educação. O Rodrigo, enquanto fazia
faculdade ele fez estágio na escola, né, na Fundação Fonvic, e uma pessoa muito ligada à educação, que é a irmã dele também muito ligada à educação, e o Rodrigo um menino especial, assim, né, e ele ficava nos laboratórios de informática, então é uma pessoa que tem vivência da educação. Né? E além disso, né, dele ser parceiro da Alfa, ele também é cliente da Alfa. Né? Então, a gente vai poder gravar 2 podcasts com o Rodrigo. Olha que legal. E um outro ponto interessante... Já deixo o meu abraço para ele. Vamos deixar. E um outro ponto interessante, né, com a própria REC, né, eles fizeram um trabalho recente, né, que está divulgado aí nas redes também deles. Qual que é o Instagram? rec.dc. Eles fizeram um trabalho e até foi através dessa parceria também da Eletrô com a Alfa, né, que foi feita essa ponte entre a REC e a Eletrô, para eles levarem também o conhecimento, a vivência deles, essa experiência aí na produção de audiovisual. E fizeram um evento lá com os alunos no auditório, teve bastante participação, né? Foi bem legal. Legal. Olha que legal trazer o curso de marketing para a Eletrô. Muito bom. E é muito interessante, assim. E outro ponto que a gente pode conectar nisso aqui, né? Essa questão que você falou também de a gente não vive sozinho, né? Então você faz uma ação aqui que ajuda uma pessoa lá, de repente essa pessoa se conecta aqui também, leva isso para outro lugar, né? Não adianta, o ser humano foi feito para viver em sociedade mesmo, não isolado, né? Eu dou sempre aquele exemplo do filme O Náufrago, né? Ele ficou tão desesperado de ficar lá sozinho que a bola se transformou no amigo dele, né? Para ele ter alguém com quem conversar. E hoje as pessoas estão fazendo isso dentro dos próprios quartos, né? Elas estão se tornando náufragos dentro dos seus aposentos, né? E falta, né? Fica um pouco dessa deficiência nos relacionamentos, né? No modo como lidar com as pessoas, né? Enfim. Mas eu quero acreditar que tudo isso ainda é uma fase, né, de experimentação da sociedade como um todo, e que vai passar, né? E que e tudo vai ser utilizado para... A gente falou tanto de mídias e tudo mais. O que nós estamos fazendo aqui é uma mídia, né? Mas é uma mídia, né, para o bem. Eu acredito que tem que ter. Eu acredito que a gente não consiga mais viver sem. Mas a gente tem a possibilidade de adequar, de fazer escolhas, né? De boas escolher escolhas. Tanto o que vai seguir, quanto como se comportar. Então, acho que é só uma questão de balancear, né, de equilibrar as coisas e tudo se ajeita. Estava pensando aqui, a gente falou tanto de velocidade, de pensamento, de as pessoas lerem pouco e ter... Eu estou preocupada que esse pessoal vai ouvir esse podcast, viu? Porque a gente falou muito. A gente falou demais. Mas é uma conversa gostosa de ouvir, é bastante produtiva. Ficaríamos horas por aqui, né? Com certeza. Falando de 2 coisas que eu tenho paixão, que é a educação e o sindicato, que eu aprendi, né? E me apaixonei por o serviço. Hoje, se eu tivesse que escolher entre as 2 coisas, eu não saberia o que fazer. Porque eu acho que eu levo um pouco dessa questão de administração, de gestão para dentro da escola, mas eu também levo a questão da educação, do cuidar, do estar presente, do fazer a diferença na vida das pessoas para o sindicato. Então, as coisas se mesclam, né? Isso... E se complementam. E se complementam, né? Muito bem. A questão de ouvir as pessoas, de entender as pessoas, né? Trago um pouco isso da educação, né? E a questão de gestão, ela sempre esteve presente em mim pela questão até de escolha profissional, né? Cheguei a fazer contabilidade e tive quase que indo para esse lado também, né? Então, complementam muito o meu profissionalismo e eu consigo levar isso para onde os 2 pontos que eu estou, que na verdade são 3, né? Porque a gente tem a família também. Tem né? esse. Tem isso. Tem sempre um terceiro tempo. Tem sempre né? um terceiro tempo, né? E é muito legal. Que bom. E Luciene, deixa pra gente aí, pro pessoal que está ouvindo, os contatos do sindicato. Né? Hoje, todos os funcionários, todos os servidores públicos municipais são associados ou não? Se alguém quiser se associar, como que vai fazer? Como que vai entrar em contato? Rede social, telefone, endereço? Hoje nós estamos aí nas redes sociais, né? Facebook, o Instagram, sindservemococa.org.br.
Nós temos o telefone, que é o telefone de sempre, né? Que é 3656-6277, que é o mesmo do WhatsApp também, para facilitar. Entrando em contato com as meninas ali, já tem todas as informações. Nós temos hoje 1.200 e alguma coisa de associados, né? A associação, o sindicato, ela é de livre e espontânea vontade, né? Não é obrigatória no serviço público, mas pelo número, né? Hoje a gente tem cerca de 1.000 tem uma variação entre contratados e efetivos, mas cerca de 1.600 funcionários, 1.400, assim, tem o pessoal ainda inativo, né? Então, você vê que o número de associados ele é grande porque realmente o sindicato faz a diferença na vida das pessoas. Claro que tem sempre, né, um campo ainda de atuação das pessoas entenderem, porque muita gente, às vezes, olha só na questão da contribuição, porque tem custo, né? O sindicato precisa viver, girar, né? Mas, eu não vou pagar sindicato. É uma quantia tão simbólica para você fazer parte de uma instituição que, por exemplo, te garante os aumentos salariais, né? Vamos colocar só um dos exemplos, os benefícios conseguidos. Então, às vezes a pessoa só lembra do sindicato na hora de um aperto, mas você tem que se lembrar sempre, né? E estar filiado à instituição para você garantir os seus direitos, porque não adianta a gente dizer ao contrário que todo mundo é bonzinho. Eu nunca vi nenhum prefeito, bater na porta da casa de um servidor e falar assim, olha, eu vim aqui falar para você que eu vou te dar mais aumento do que você imaginou na vida. Se a gente não ficar o tempo todo insistindo, olha, está na época da database, está na época da campanha salarial, vamos melhorar isso, vamos melhorar aquilo. A gente faz 1000 reuniões para tentar isso. Então, o sindicato ele exige para isso. E acho também desconfortável a pessoa que não contribui com o sindicato ter os mesmos benefícios daqueles que contribuem com a existência do sindicato. Porque para ele existir, ele precisa dessa. Ele não recebe verba da prefeitura, ele não recebe verba do Estado, da federação, da confederação. Pelo contrário, a gente mantém pagamentos para essas instituições, né? A federação, a confederação e tudo mais. Então, é uma questão de conscientização, né? Que às vezes as pessoas falam, não vou fazer isso, não. Mas só que na hora, todo mundo sempre vai ter uma dor de barriga, não é? Sempre acontece. Não tem um ser humano que está ileso de ter uma dor de barriga. Então, a gente usa esse termo para dizer que você, inevitavelmente, vai ter alguma disputa, algum problema com o serviço, com o setor executivo, né? Que no nosso caso, é específico a prefeitura. Então, mantenha-se sindicalizado para você poder usar isso e até por uma questão mesmo de classe, de categoria e do seu interesse profissional, né? E também de colaborar para que as coisas, com a sua voz, né? Porque a história do sindicato remete a isso, né? A democracia, período de redemocratização do país, ele remete a isso. As pessoas terem voz, né? Mas ter a voz da maneira adequada. E ter a voz significa o quê? Gritar com os outros? Não. Falar mal dos outros? Não. Ter a voz significa ser ouvido. E às vezes não dá para todos os 1.600 funcionários irem no setor administrativo ou no gabinete da prefeitura falar, porque não tem nem tempo de todo mundo ouvir um de cada um dos 1.600. Mas o sindicato faz essa representatividade. Muito bom. Obrigada pela sua contribuição aí. Laura, tem alguma coisa que você queira colocar? Quero agradecer a participação, Luciene, no nosso podcast, meu primeiro podcast. De muitos. O meu também. Muitos. De muitos a gente também. trouxe para você o kit, tá? Presente aqui. Presente, agradeço. esse é um presente especial para quem participa do podcast. Muito obrigada. Muito feliz. Já vou ver o... E obrigada mais uma vez por você ter disponibilizado esse tempo aí para conversar com a gente, né? Foi uma conversa bastante produtiva, acredito que vai esclarecer muito essa questão do papel do sindicato e também essa questão do qual a relação da Alfa com o sindicato, né? Obrigada aí por esses anos também de confiança, de confiança no trabalho executado pela Alfa, isso é muito importante para a gente.
Eu que agradeço, né? Primeiro, como a Laura, foi o meu primeiro podcast. Espero que tenha dado certo e que, através disso, eu também possa contribuir aí para o conhecimento das pessoas, né? Para entender melhor o funcionamento de ambas as empresas, né? Tanto da Alfa quanto do sindicato. E aqui dos meninos também, né? Da produção, REC e tal. E esses espaços são importantes, né? Porque a gente está tendo a possibilidade de fazer isso porque a Alfa pensou nos seus clientes, né? E nós somos um cliente pequenininho, mas somos um cliente permanente aí durante o tempo. E poder falar, poder trazer essas informações e ouvir os outros podcasts que já foram feitos e os que virão, né? Isso é muito legal para a gente também, porque são pessoas que estão contribuindo para a gente pensar alguma coisa dentro do nosso trabalho. E vocês são a prova de que o que a gente fala é verdade, né? No sentido assim, ó, qualquer ideia que a pessoa tiver, é possível transformar em tecnologia através da Alfa, né? Porque você citou que o sistema foi praticamente construído para vocês, né? Então, a Alfa tenta adequar a tecnologia do sistema à realidade de cada cliente e não o inverso, né? Fazer com que cada cliente se adeque àquele sistema que está pronto ali, né? Então é um sistema bastante flexível que permite diversas adequações, melhorias, que vai realmente se encaixar na realidade de cada um. E aí essa é a prova, porque o sindicato não é de fato uma empresa ali, né, que vai produzir, produto, que vai vender, né? Que tem né? linha de produção. Nós não somos dessa linha. Né? É uma prestação de serviços de uma área totalmente Terceiro diferente, setor, né? E que a Alfa consegue atender, né? Que vocês conseguem manter esse relacionamento há tantos anos, né? E realmente assim construir, colocar, transformar em tecnologia aquilo que vocês precisam que aconteça no dia a dia ali, né? Para, como você falou, né? Dar um clique e trazer lá a informação que vocês precisam. E melhorar cada vez mais o atendimento para o nosso público, que é o servidor municipal, né? Todas as melhorias que a gente faz, elas são pensando no servidor que vai ter esse serviço com muito mais qualidade, com muito mais velocidade, né? Com muito mais possibilidades dele introduzir na vida dele essas questões, essas facilidades, né? E ser bem atendido, que é o nosso lema lá, né? Esse atendimento. Tá? Agradeço muito as meninas aí. Vou autorizar a REC aí a fazer uns cortes, né? Porque haja conversa, hein? Eu adoro uma conversa, assim. Acho que vem isso da educação, que a gente fala muito em sala de aula, né? Mas também estou à disposição para o que precisarem e feliz por ter participado. Espero contribuir para que outras pessoas, ouvindo um pouquinho do que a gente falou aqui, consiga tirar alguma ideia, consiga também se sentir parte desse movimento de cuidar, desse movimento de trabalhar, que o trabalho é muito importante, e de construção de amigos, construção de família. E a vida da gente é isso, né? Uma construção, não individual, mas coletiva, não só para o bem material e pessoal, mas para o bem comum. Sim. Muito obrigada, Luciene, mais uma vez. Pessoal, vocês que gostaram, curte, compartilha com os seus amigos e até o próximo podcast. Tchau!